Salve, nação azulina! Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal alternativo do Clube do Remo, tudo nosso, nada deles. Comigo aqui, humildemente, Theo Souto. A gente já pede o like, se inscreva no canal totalmente de graça. Quem puder se tornar membro também, só clicar aí embaixo, seja membro e me procure no Instagram para a gente colocar vocês no nosso grupo de WhatsApp. Hoje, vamos falar aí da questão do Corinthians, né? O ambiente, muita turbulência, e a gente foi pesquisar. Dá para entender o porquê muitos jogadores eles estão tirando os pés, não estão se esforçando. Vocês vão entender já já. Contratação do Clube do Remo poderá estrear também amanhã no jogo. Já viajou com a delegação e está pronto para o confronto amanhã às 21h30 na Neoquímica Arena, transmissão da Sport TV. Lembrando que o nosso pré-jogo começa aqui às 20 horas amanhã. Hoje é a quarta saga, o quarto vídeo, né? Dos 5 que nós prometemos, amanhã no pré-jogo será o 5º vídeo, porém ao vivo, tá? Vamos falar também aí de jogador de seleção brasileira visitando o Clube do Remo, né? Todo mundo conhece o Ronielson, né? O Rony, cria aí do Clube do Remo, hoje brilhando no Palmeiras e também jogando na seleção brasileira. Foi visitar os jogadores do Remo para dar aquela moral, um jogador humilde que reconhece as suas bases, tá? Fiquem aí com a vinheta do canal. Na volta a gente vai vir com essas e muito mais informações do Leão Azul. Se na vida a gente não tiver coragem, a gente não chega em lugar nenhum. Vai daqui de trás! Cuide vocês, campeão! Bom, vamos lá. O Clube do Remo já chegou em São Paulo, né? Está tudo ok, elenco completo, e o Remo já está escalado, não tem segredo. É Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra, Leonan, Uchoa, Richard Franco, Galdesani, Pablo Roberto, Pedro Vitor e Muriqui. Repetindo, Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra, Leonan, Uchoa, Richard Franco, Galdesani, Pablo Roberto, Muriqui e Pedro Vitor. O time está totalmente escalado. É a mesma formação que enfrentou o Corinthians no jogo de Belém. Então o Clube do Remo está pronto, né? Sem invenção de moda do Marcelo Cabo. Tem que ser assim. O time não pode também ficar muito atrás. O time tem que saber sair no momento certo. Falamos isso no nosso vídeo de ontem, né? Nesse mesmo horário aqui. E o Remo com certeza vai para cima para tentar esta classificação frente ao Corinthians. Falando do Corinthians, né? O Corinthians que tem o treinador Cuca, ex-jogador do Remo, ex-treinador do Remo, né? É incrível. A gente fala, gira e a gente para em Remo e Corinthians, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que os personagens, né, já passaram por Remo, né, já passaram por Corinthians. Ontem nós anunciamos aí que o Remo pode fechar uma contratação para julho. Daqui a pouco eu vou falar sobre a contratação também do Ameixa, né, ex-jogador do Corinthians, do Clube do Remo. Então a gente vai girando e vai parando em Remo e Corinthians. Tudo leva a Remo e Corinthians amanhã. E eu tô com um pressentimento bom, galera. Eu tô com um pressentimento bom. Eu acho que o Remo vai trazer essa classificação sem modéstia à parte, sem clubismo. Vocês sabem a nossa forma de fazer o canal aqui. Então, continuando sobre a questão do Corinthians. Se a gente for olhar para o papel, né, o Corinthians tem um time bom, tem um baita do treinador que é o Cuca, que não vai resolver muita coisa amanhã, né, mais pela motivação ali na beira do gramado. Mas a gente pesquisando sobre o Corinthians, ainda não tinha visto ninguém falar sobre isso, e vocês vão me entender, né? Não só pela questão do futebol, pela questão de quem, por exemplo, quem é empregado aí, de carteira assinada. O Corinthians tem 9 jogadores do atual elenco, onde 6 são titulares, que estão com o contrato em vigência, porém para se encerrar.
E aí como fica a cabeça desse trabalhador? É um jogador de futebol, um trabalhador, né, do mais alto patamar financeiro, ainda mais jogando no clube grande como o Corinthians. 2 jogadores terão um contrato encerrando agora, final de julho, junho para julho, e estarão indo embora do Corinthians. O que o jogador desse vai pensar? Bom, estou indo embora, não vou dar a minha vida por essa empresa, Corinthians no caso. A gente sabe que muitos jogadores pensam assim, ainda mais a raça jogadores, profissão jogadores. Fora esses 2, mais 7 que estão no elenco, não estão com essa situação definida. Por quê, Theo? Eu não estou entendendo, não pode renovar? O Corinthians terá, antes do final do ano, eleições, assim como o Clube do Remo. Só que lá o salário dos caras são exorbitantes. Será que quando eles saírem do Corinthians, se o Corinthians não for bem, o mercado vai estar aberto para outro clube de Série A? Será que eles não vão para outro futebol com nível técnico mais fraco? Tem tudo isso. Então são 9 jogadores. 2 se encerrando agora. Né? Um vai para o Zente, o outro já tem sua situação definida e vai embora. A gente não vai dar nomes aqui para trazer tudo amanhã no pré-jogo. E 7 jogadores, além desses 2, estão com contrato em vigência para se encerrar antes do final do ano, porque tem eleições. Então a atual diretoria não pode renovar. E a gente se pergunta, esses jogadores estão tirando pés? Estão tão preocupados mesmo com a instituição do Corinthians? É um caso a ser levantado, que eu estou levantando aqui, um caso a ser observado. Remo não tem nada a ver com isso. Isso é muito bom para o Remo. Mas como a saga é Remo e Corinthians, a gente tem que trazer as notícias do Timão. Né? Então, são assuntos muito legais para se levantar e dá para entender o porquê essa questão interna está se passando para dentro do futebol, para as 4 linhas. Né? No futebol nada é à toa. Às vezes o torcedor não sabe dos bastidores, às vezes a gente não sabe, mas se a gente for procurar se aprofundar e realmente entender, é algo que realmente tem, né, a ver com a situação do Corinthians, que não vive uma situação boa. Já o Clube do Remo, ao contrário, renovou alguns contratos, apresentou nas redes sociais renovação de alguns jogadores, que inclusive já fui contra alguns, mas isso aí é para o vídeo de hoje à noite, que vai ao ar às 21 horas, né, depois do massacre entre Fluminense e nosso rival. A gente vai trazer esse vídeo aí, 21h30, mais para ser preciso. Então, né, ao contrário, o Remo renovou com alguns jogadores. Os jogadores estão felizes, salários em dia. Lá os salários podem estar em dia, mas são jogadores de outro patamar que não sabem para onde vão depois. O jogador tem família, o salário lá é altíssimo, né? E agora mudando de assunto, contratação. O Remo contratou alguns jogadores, né? O jogador Claudinei está apto, viajou a São Paulo e estará no banco de reserva. O jogador que estava disputando o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e disputou as últimas 5 temporadas pelo CRB, sendo titular. Inclusive, as referências que eu tive do jogador pela torcida do CRB lá de Alagoas foram totalmente positivas. É um jogador que dificilmente vai dar errado aqui. Esse tipo de contratação que a gente quer para o restante da temporada. Tá? Então, dei a escalação, dei a questão do Corinthians aqui, que ainda não tinha sido levantada, não vi aí na internet. A gente procurou ler, né? Pensou um pouquinho, pô, tem muito a ver. Contratação, né? E aí o Rony, né, foi visitar o elenco do Clube do Remo, muito legal da parte do Rony, dá aquela moral, né? Ganhou seu presente, ganhou seus mimos, um jogador que está em outro patamar aí, um dos jogadores mais importantes do futebol, não brasileiro, mas sim sul-americano. Daqui a pouco deve estar pitando no clube europeu, se não for também, é porque o Palmeiras tem muito dinheiro, tem uma boa estrutura, uma ótima estrutura, tem um ótimo planejamento, tem uma presidente aí que é de tirar o chapéu, um técnico também que não deixa a desejar para nenhum aí, né, do futebol mundial, tem um alicerce, tem uma base e continua. E o Palmeiras aí, ao contrário do Corinthians, atualmente é o clube que mais pode almejar títulos nesta temporada, só falando a verdade aqui. Então, essas foram as nossas informações de hoje. Fique ligado no canal 21h30, a gente vai trazer muitas informações para vocês do Leão Azul. Deixa o like, se torne membro, Pix do canal tá aí embaixo para quem puder ajudar, mas muito importante o like, né? É muito importante o like, perdão, e também tá se inscrevendo no canal. Valeu, galera, até o Souza, tudo nosso, nada deles. Fui.